Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, o Kelvin, o nosso intérprete que está aqui conosco hoje, e nessa aula nós vamos falar sobre a guerra pelo açúcar e por escravos, tá? Vamos ver os objetivos dessa aula de hoje? Compreender o papel da Companhia das Índias Ocidentais no período da presença holandesa no Brasil. Compreender também a atuação dos holandeses no Atlântico Sul. Então vamos lá, retomando os nossos conceitos, né? Você sabe qual foi o motivo da criação da Companhia das Índias Ocidentais? Qual o país responsável pela sua criação? Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais para então poder invadir as colônias portuguesas na América, porque havia ali uma discussão de não aceitação com relação ao Tratado de Tordesilhas, né? Então, várias outras monarquias queriam também invadir. E aí a Holanda cria então a Companhia das Índias Ocidentais para invadir os territórios das colônias holandesas, né, na América e na África também. O que você sabe sobre a presença holandesa no Nordeste durante o período colonial? Então veja aqui, nós temos uma entrevista que diz: como Portugal comprou o Nordeste dos holandeses por 3 bilhões de reais. Em livro relançado, o historiador brasileiro diz que lusitanos pagaram o equivalente a 63 toneladas de ouro para ter a região de volta, mesmo depois de derrotar os holandeses no século XVII. Então essa reportagem está falando, né, de quando a coroa portuguesa, melhor dizendo, ela retoma o território que havia sido invadido pelos holandeses no Nordeste, né? E aí os historiadores avançam com a busca de informação e ele afirma que então Portugal comprou o Nordeste, pagou os holandeses para ter o território de volta, tá? Estudar as disputas por açúcar e escravizados na América colonial e na África nos permite compreender as invasões holandesas no Nordeste brasileiro no século XVII, bem como a sua presença e influência na cultura brasileira. Veja, Palácio de Friburgo, residência oficial de Maurício de Nassau entre 1640 e 1642 no Recife, Pernambuco. Uma construção típica holandesa onde Maurício de Nassau, que na verdade representava o governo holandês aqui no Brasil, morou durante o período da invasão holandesa, tá? A guerra por açúcar e escravizados, né? Na América, o alvo dos holandeses era o Nordeste brasileiro, que à época era o maior produtor de açúcar do mundo. Já na África, os holandeses queriam conseguir pessoas para escravizá-las e vendê-las ao Brasil. Assim, eles lucrariam com a venda do açúcar e também com o comércio de escravos. Por isso que era interessante para eles invadir não só a colônia portuguesa na América, mas também na África, porque aí ele fechava esse comércio, né? Uma vez que para a produção do açúcar era necessária mão de obra escrava, era a mão de obra que eles usavam, eram dos africanos escravizados, né? Então ele comercializaria nas duas pontas ali, por isso era interessante então tanto os escravos como as terras produtoras de açúcar no Brasil, né? O mapa mostra isso, né? Então traziam os escravos da África, né? Também comercializavam o açúcar ali no Recife, tá? Então, invasão da Bahia. Em 1624, eles invadem, então, chegam a Salvador, na Bahia. Prenderam o governador português e conquistaram a cidade sem muita dificuldade. A população da cidade retirou-se para o interior e de lá organizou uma resistência que contou com o apoio, então, da esquadra espanhola. Por isso, eles não ficaram na Bahia, porque a Espanha ajuda essa resistência e consegue expulsá-los dali, tá? Uma das táticas dos luso-brasileiros foi a guerra de emboscada. Os espanhóis, por sua vez, enviaram a Salvador uma esquadra com 52 navios e mais de 12 mil homens para combater os holandeses. Pressionados por mar e por terra, então os holandeses se renderam. A planta de restituição da Bahia em 1631. Veja que tem muitos navios aqui, na Bahia, né? Próximo ali do litoral. Para quê? Justamente para
impedir que os holandeses ficassem ali e expulsá-los de uma vez da Bahia. Mas será que eles desistiram? Não, né? A gente já sabe que não, porque eles foram para o Recife. Vamos fazer a nossa primeira atividade dessa aula? Copie em seu caderno e responda. O que era a guerra de emboscada usada pelos habitantes da Bahia contra os holandeses? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós já falamos, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos para a correção da nossa atividade, sétimos anos? Então veja, o que era a guerra de emboscada usada pelos habitantes da Bahia contra os holandeses? Uma das táticas dos luso-brasileiros foi a guerra de emboscada. Os habitantes da Bahia saíam da mata em pequenos grupos e atacavam os holandeses de surpresa, não dando a eles a chance de defesa, né? A invasão então de Pernambuco. Em 1630, navios e canhões holandeses entraram de novo em águas brasileiras, dessa vez para invadir Pernambuco, o maior produtor mundial de açúcar da época. Essa região possuía mais de 100 engenhos e era um dos grandes produtores de açúcar do Brasil. Os holandeses conquistaram Olinda e Recife com relativa facilidade. Veja, é importante a gente observar por que eu citei aqui que ali havia mais de 100 engenhos. Ou seja, era importante para eles por conta do comércio do açúcar. Vamos lembrar que eles eram responsáveis pelo refino do açúcar e distribuição desse açúcar na Europa. Né? E durante a União Ibérica, eles ficaram proibidos de comercializar. Então, eles queriam invadir, porque aí eles comercializariam esse açúcar, se aproveitariam desse território que era farto em produção de açúcar.
tá? O então governador Matias de Albuquerque retirou-se para o interior com homens e armas e lá fundou o Arraial de Bom Jesus, que nós estamos vendo aqui uma imagem, né, um mapa da época. O principal forte de resistência luso-brasileira, ou seja, os portugueses não se agradavam com essa invasão e tentavam de toda forma resistir a essa invasão, né, usavam diversas táticas para isso, tá? Vamos para a nossa próxima atividade? Explique qual o motivo de os holandeses terem insistido em invadir Pernambuco, mesmo depois do fracasso na Bahia? Vocês vão lembrar do que a gente falou, vão copiar essa questão no caderno de vocês e vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos lá, sétimos anos. Vamos corrigir a nossa questão? Então veja, explique qual foi o motivo de os holandeses terem insistido em invadir Pernambuco, mesmo depois do fracasso na Bahia. Os holandeses tinham interesse em invadir o Nordeste porque ali existia mais de 100 engenhos e era um dos grandes produtores de açúcar do Brasil. O interesse deles estava no açúcar, né? Por isso a região também era importante, a região escolhida, né, era importante. Invasão de Pernambuco. O proprietário de terra luso-brasileiro, Domingos Fernandes Calabar, com o apoio de alguns moradores, ajudou os holandeses a conquistar Pernambuco. Observe que eles estão com a bandeira da Holanda aqui, ó, né, os moradores, na gravura ao lado. Detalhe da gravura de Frans Post, feita em 1643. Frans Post, que é responsável por muitas gravuras do Nordeste brasileiro, veio numa expedição junto com os holandeses que invadiram o Nordeste.
Então, graças a esse período, também temos uma grande obra, né, iconográfica pintada por Frans Post, tá? Então, aqui, os holandeses progrediram, conquistaram o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Arraial de Bom Jesus, no interior de Pernambuco. O governador Matias de Albuquerque, então, mandou incendiar os canaviais e se retirou com seus seguidores para Alagoas. Porém, antes conseguiu prender Calabar e mandou executá-lo. Veja, então, além de eles tentarem impedir a invasão holandesa, né, nas terras portuguesas, na colônia portuguesa aqui, eles também puniam aqueles que se aliavam aos holandeses. No caso de Calabar, ele se aliou aos holandeses, talvez por acreditar que seria melhor ou por conveniência, né? O fato é que ele foi executado pelos portugueses por ter apoiado os holandeses na invasão, tá? Então veja aqui no mapa, ó, mostra, primeiro eles invadiram a Bahia, não tiveram êxito, posteriormente eles vão para Recife, Paraíba, né, São Luís do Maranhão, e ficam nessa região por 20 e poucos anos ali, né, e tem êxito nessa invasão, enfim, né. Vamos para a nossa atividade, última atividade dessa aula então. Copie no seu caderno e responda. Por que o governador Matias de Albuquerque mandou executar Calabar? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós conversamos, do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção dessa atividade, então, sétimos anos. Veja, por que o governador Matias de Albuquerque mandou executar Calabar?
Calabar foi executado por ter ajudado os holandeses, mostrando o caminho para conquistarem o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Arraial de Bom Jesus, no interior de Pernambuco. Ou seja, a coroa portuguesa puniu Calabar exemplarmente para que outros portugueses e brasileiros não viessem a ajudar os holandeses nessa invasão. Apesar de que eles não tiveram muito êxito, porque eles ficaram ali por 20 e poucos anos. Então vamos fazer a retomada da nossa aula. O que nós vimos nessa aula? Falamos sobre as guerras pelo açúcar e por escravizados. Entendemos então que a partir da União Ibérica, e é importante que isso fique claro para vocês, que isso aconteceu no contexto da União Ibérica. O que foi, professora? Foi o período em que morre o rei de Portugal e o rei da Espanha passa a comandar todas as colônias portuguesas, tanto na América como na África e na Ásia. Então, a coroa espanhola passa a ser dona, digamos assim, a ser a metrópole de todas as colônias espanholas e portuguesas, tá? Nesse período, óbvio que outras monarquias, os holandeses, franceses e ingleses, tentaram então invadir essas terras na América, porque eles não achavam justo as terras ficarem divididas só entre portugueses e espanhóis. A partir do momento da União Ibérica, quem era inimigo da Espanha passou a ser inimigo também de Portugal. Então a Holanda, que tinha problemas com a Espanha porque estava tentando a independência da Espanha, era uma possessão espanhola e estava tentando a independência, nesse momento, ela passa a não conseguir mais negociar com os produtores de açúcar brasileiro. E com isso, ela decide então invadir, cria a Companhia das Índias Ocidentais, para organizar então a invasão de terras, tanto na América como na África. E aí começam então as guerras. Por quê? Porque eles iriam trazer os escravos, trazer os africanos para serem escravizados aqui no Brasil e também conseguiriam comercializar esse açúcar. O Nordeste não foi escolhido pelos holandeses por acaso. Ele foi escolhido porque era a região onde tinha mais engenhos produtores de açúcar, Então, ele juntava dos dois comércios, dois aspectos desse comércio importante, que eram as pessoas africanas, que seriam trazidas para cá para serem escravizadas, lucraria com esse comércio e também lucraria com o comércio do açúcar brasileiro. O fato é que a Holanda invade em 1624 a Bahia, não tem êxito porque os portugueses e os espanhóis promovem então a guerra de emboscada. Posteriormente eles invadem Recife, Olinda, Pernambuco, Paraíba, aquela região mais acima, e ali eles ficam por 25 anos e passam então a comercializar, Então veja, a invasão holandesa na Bahia e Pernambuco, foi dessa forma que se deu. É bom lembrar que para o Nordeste foi importante, porque a partir do momento que os holandeses se estabeleceram ali, eles desenvolveram também aquela região. E lembrando que a coroa portuguesa, espanhola, agora a União Ibérica, espanhola e portuguesa, ela punia aqueles que tentassem ajudar os holandeses, como ela puniu Calabar. Na medida em que ele tenta ajudar os holandeses, eles acabam executando esse indivíduo. Então veja, mais depois de 25 anos, os holandeses são expulsos do Brasil e aí vão procurar terras então na América Central. Perfeito? Foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.